Se tem dois gêneros que, quando são usados simultaneamente no cinema de uma maneira interessante, de uma maneira eficiente, funcionam muito bem, são o terror e a comédia. Porque poucas coisas são tão legais que você está assistindo a um filme que te dá medo, mas de tempos em tempos você alivia essa tensão, alivia os sustos e o pavor, rindo das circunstâncias que estão acontecendo na tela. Não dá para dizer que Abigail, ou Abigail, como muita gente vai chamar aqui no Brasil, faça isso de uma maneira perfeita. É um filme bastante irregular, é um filme bem mediano, mas que em alguns momentos ele se destaca da média dos filmes de terror que chegam nos cinemas brasileiros, justamente por ele usar esse elemento de humor. Dá pra dizer que todas as vezes que ele usa humor é voluntário? Eu não diria isso. Eu acho que em alguns momentos é realmente um humor planejado e que funciona, em alguns momentos é um humor planejado também, mas que não funciona, e tem a sua boa cota de humor involuntário, mas isso não significa que não seja igualmente divertido. Esse é um filme que é produzido e distribuído pela Universal, ele é um remake de um filme clássico da Universal, mas o estúdio tem escondido esse fato nas suas campanhas de divulgação e mesmo nas notícias, porque a gente só descobre isso lá para metade do filme. Esse é um filme que é dividido claramente em duas partes. Na primeira parte você acha que o filme é uma coisa e depois você descobre que ele é outra. No começo ele é um filme de suspense, com uma pegada bastante forte de filme criminal, de heist movie, né? Quando um grupo de criminosos se organizam para executar um crime. Pouco a pouco ele começa a se revelar um slasher e depois ele vai ser aquilo que eu não vou revelar aqui por enquanto, vou falar um pouco mais pra frente ao longo do filme. É um filme que, como eu falei, ele tem problemas evidentes de roteiro, mas essa decisão é uma decisão que me agradou muito porque realmente pega a gente de surpresa e funciona. Um grupo de criminosos é contratado para sequestrar uma bailarina mirim. Durante as 24 horas de cativeiro da garota em uma mansão, eles começam a ser perseguidos por uma força descomunal. Esse é um daqueles filmes de câmara, ou seja, ele se passa quase que inteiramente no mesmo cenário, que são os interiores, os cômodos daquela mansão. Ele tem uma fotografia bastante homogênea também, a fotografia coloca uma luz meio alaranjada, como se fosse de meia luz o tempo todo. Isso acaba ficando um pouco monótono depois de determinado tempo, mas eu gosto muito, em primeiro lugar, do casting. A escolha do elenco é uma escolha muito interessante, porque tem atores ali que tem uma persona cinematográfica muito bem definida e que funciona pra gente entender qual é o papel deles naquele grupo. Começando, por exemplo, com o Kevin Durant, que é um brutamontes, que sempre faz um cara meio psicopata, né? Um cara meio desequilibrado, um cara meio cruel, e dentro daquele grupo ele vai ser esse cara que tá pronto pra fazer qualquer coisa, que não tem nenhuma bússola moral e que é meio burro porque ele é um cara cheio de músculos, mas com pouco intelecto, por exemplo. Já o Dan Stevens, que costuma trabalhar com o Adam Wingard, que fez, por exemplo, The Guest e estava recentemente no último filme do Godzilla e Kong, O Novo Império, é um cara mais debochado, um cara mais bonachão, um cara mais irônico, mais sarcástico. Ele vai ter um papel diferente nesse grupo. Tem uma atriz chamada Catherine Newton que tá em todas agora. Hollywood tem dessas, né, de colocar alguns atores em todos os filmes. Ela fez recentemente um filme que eu detestei chamado Lisa Frankenstein, mas ela já estava muito bem naquele filme e ela faz uma menina mais descolada, uma menina mais geração Z, e ela tem um papel ali no grupo de ser a hacker, mas também as piadas que ela vai fazer, as referências à cultura pop, que não são exageradas, mas que vêm na hora certa, também vão colocar ela num outro arquétipo ali dentro do grupo, e esse grupo, que tem outros atores ali e personagens um pouco mais coadjuvantes, é liderado pela Melissa Barrera, que não é uma grande atriz, mas que já tem uma persona cinematográfica já bastante conectada à imagem da heroína, da Final Girl de filmes de terror, né? A garota que sobrevive no final, porque ela vem diretamente da franquia Pânico. O problema, na minha opinião, é que esse filme decide que em determinado momento ele tem que fazer uma cena ali em que a protagonista, vivida pela Melissa Barrera, vai ficar adivinhando o passado de cada um. E aí a gente descobre coisas sobre o passado deles com esses monólogos dela expositivos, descrevendo o que cada um fez no passado, todos são criminosos, de onde eles vêm e tudo mais. E depois, ao longo do filme, vai ter momentos de exposição em que a gente vai receber mais informação ainda, expositiva também,
também sobre aqueles personagens. E um filme como esse, que é basicamente um slasher durante boa parte do tempo, né? São aqueles filmes em que tem uma ameaça e os personagens vão morrendo aos poucos até sobreviver um ou dois lá no final. A gente não precisa saber tanto sobre os personagens, e esse filme aqui ele acha que é importantíssimo fazer isso, sendo que alguma coisa a gente já sabia deles, principalmente para filmes desse gênero, com a persona cinematográfica que esses atores já traziam. Como eu falei, tem uma reviravolta no meio do filme, eu meio que já esperava, mas eu não sabia exatamente o que ia ser. Ele se torna um slasher, ele se torna um filme bastante violento, eu gosto do gore, ele usa a explosão de sangue, por exemplo, em alguns momentos, como uma gag cômica mesmo, então tem elementos da mitologia desse tipo de criatura que o filme vai trazer para a história, que são usados de maneira cômica ou de maneira tragicômica, porque são nojentos, mas ao mesmo tempo fazem rir pela forma que são filmados, pela forma que os efeitos práticos acontecem ali. O filme tem várias cenas que são nojentinhas, várias cenas que são um pouco mais chocantes. Ele não investe tanto em jump scares, o que eu já acho um ganho. Tem um elemento dentro dessa lógica que eu falei de usar o terror junto com a comédia, que para descrevê-lo eu vou ter que revelar a natureza da ameaça do filme. Então, se você não quer saber, pode sair daqui e voltar depois de ter assistido ao filme, mas a gente descobre, como vocês vão perceber, e olha, é um spoiler, se você não entendeu ainda, que a protagonista é uma vampira. Mas ela é uma bailarina também, ela é uma vampira bailarina. Então tem um elemento ali que eles fazem no filme, que eu acho que é humor involuntário, que é uma maneira muito ridícula de ela, sempre que vai atacar alguém, ela começar a dançar, fazer movimentos de balé, o que é meio ridículo e faz a gente rir, e dá uma descontraída, dá uma, como que eu posso dizer, uma sensação de alívio cômico mesmo, que eu acho que é legal. E outros atores, como o próprio Dan Stevens, por exemplo, que é um cara que vai se transformar em determinado momento em vampiro, ou então a Catherine Newton também, eles também têm timing cômico para virarem um pouco a chave na hora que eles são transformados. Então eles não viram outra pessoa, mas eles se tornam um pouco mais sarcásticos, eles se tornam um pouco mais irônicos, eles se tornam um pouco mais engraçados quando eles viram vampiros. Isso é uma sutileza de atores que sabem o que estão fazendo, e eu acho que dão uma diversão a mais para a experiência do filme. Com toda a sinceridade do mundo, eu não acho que esse filme tem mais nada além disso a oferecer. Eu acho que é um bom entretenimento para você assistir assim, sem nada na cabeça, um bom entretenimento escapista, mas nada mais do que isso. É um filme de terror que faz bem o beabá, o feijão com arroz que ele tá fazendo ali, com aquelas pitadinhas de humor. Eu quero saber de vocês, se vocês assistirem ao filme, vocês concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica? Me digam aqui embaixo na caixa de comentários, deem um like no vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho e em sempre, para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!